Muito bom dia. Bom, a gente fez aqui um mini roteiro de como a gente vai conversar hoje, tá? Para organizar melhor as ideias. Como a Kelly disse, então, à vontade as perguntas, dúvidas ou ideias também que possam ser agregadas ao que a gente vai estar falando aqui. A gente vai começar se apresentando e depois fazendo uma introdução de todas essas questões da palavra comunicação e de como a gente trabalha e como é que a gente vive e convive em cima disso, tá? Eu sou a Poli, eu sou produtora de jornalista por formação, produtora de conteúdo para a internet há quase 10 anos. E hoje eu estou à frente da Poli Lopes Produção de Conteúdo, ou @pl.conteúdo, atendendo clientes de diversos segmentos, inclusive o Convention, desde 2 semanas atrás. Então, tanto eu quanto a Kelly, a gente entrou meio que no olho do furacão, assim, né? Mas trabalho com conteúdo para diversas áreas, né? E diversos tipos de conteúdo, não só conteúdo de redes, mas todo conteúdo de texto, todo conteúdo de informação. Eu trabalho com essas questões há mais de 20 anos. E agora, Kelly. Então, bom dia a todos. Meu nome é Kelly Giuriati, eu sou diretora da QG Comunica, que é um escritório de assessoria de imprensa. Então, a gente trabalha a ligação entre as empresas e os jornalistas junto às marcas que a gente atende, né? Então, o Convention também é um cliente bem recente nosso, a gente está atendendo há 2 semanas. E pegamos, como dizem no popular, o touro pelo chifre, né? Porque a gente entrou num momento já de gestão de crise, estamos trabalhando direto, não tem um dia que a gente não se fale, e a ideia do Convention começar a entregar conteúdo pela rede social é justamente não deixar esse momento de ociosidade, entre aspas, sem conhecimento, sem novos conhecimentos. Então, a gente está aqui para ajudar vocês a conhecerem mais sobre comunicação, hoje em especial, e adiante outros temas que vão seguir sendo informados nas redes sociais para vocês se agendarem aí para assistirem as outras lives, tá? Eu tenho mais de 18 anos de jornalismo também. O QG atende diversos clientes, entre eles, por exemplo, o Rissul, que tem loja aí em Gramado e Canela, né? Outro cliente que nesse momento está trabalhando muito para melhor atender, né, a população. E no CVB aqui a gente está tentando, então, trabalhar a comunicação da melhor forma, mostrando o quanto a entidade está batalhando pelos adiamentos, né, dos eventos de negócios e congressos e não pelos cancelamentos. Mas vamos falar hoje de comunicação, porque é a parte mais importante, né, Poliana, para que todo mundo fique sabendo que a gente está trabalhando, que o Convention está trabalhando, por exemplo. E tudo que a gente for falar hoje se aplica às marcas de vocês, às empresas de vocês, às prestadoras de serviços de vocês. Então, as dicas de comunicação hoje são para todos. Sim. Inclusive enquanto pessoa física, né? Não só pessoa jurídica, mas enquanto pessoa física. Bom, para começar, assim, a nossa ideia, então, é falar sobre comunicação de um modo geral, troca, né? Então, a gente fala muito da forma como a gente vai comunicar com o cliente, como a gente vai comunicar com o público interno, como comunicar com os fornecedores, mas a gente precisa considerar que essa comunicação, ela não é unilateral, não é só a minha empresa comunicando. Seria a mesma coisa, digamos, que eu estar aqui falando, a gente está aqui falando, e não considerar o que vocês estão dizendo nos comentários. Né? Tipo, comunicação é uma troca de interação, ela é interacional. Então, quando a gente pensa em comunicação, a gente precisa considerar várias questões, né? E hoje eu vejo que a principal é o contexto. É o que a gente está vivendo, aonde a gente está, para onde a gente está indo, começar a fazer essas reflexões, tá? Para conseguir atender não só ao interesse da empresa, mas ao interesse das pessoas, exatamente porque a gente está fazendo essa troca, né? Então, a primeira coisa que cai super dentro da nossa proposta, que é falar de, tipo, da comunicação com a equipe, mas ao mesmo tempo comunicação com o mercado e com os clientes efetivos em potencial, é pensar com quem a gente vai falar. Porque cada um vai demandar uma linguagem, cada um vai demandar um tipo de ação, até o próprio suporte da comunicação. Enquanto com o consumidor final a gente vai falar com
usando as redes sociais, por exemplo, usando um anúncio de jornal, rádio, qualquer outra ferramenta que necessariamente não precisa ser a internet. E com os funcionários, vai falar como? Né? E tá chegando lá na ponta, isso aqui, pegar uma empresa maior, eu falo com um e esse um tá passando para todo mundo, tá chegando lá a mensagem, essa preocupação não só do falar, mas do falar e ser entendido. Então, questão de linguagem, de como vai falar, através de onde, são algumas dos pontos que a gente reforça bastante, né? Porque muitas vezes, quando a gente está se comunicando como empresa ou prestador de serviço, a gente quer vender, né? E vender é importante, vamos lá, né? Tem que se pagar contas. Contudo, as pessoas do outro lado, elas estão querendo leveza, elas estão querendo alívio, elas estão querendo desestressar, principalmente nesse momento. Então, muitas vezes, assim, por mais que a gente esteja em crise, a gente tem que trazer isso para as pessoas. E isso é para o público externo. E a nossa ideia aqui hoje é continuar o que a gente começou na semana passada, que é falar sobre a questão da comunicação e como os associados e as empresas podem ter determinados comportamentos, seja online, seja dentro da própria empresa, buscando uma comunicação mais assertiva, mais clara, mais transparente com todas as pessoas que são envolvidas no negócio, seja comprando, consumindo, seja fazendo com que o negócio aconteça. Bom, então, para começar a falar um pouco sobre a questão de conteúdo, de posicionamento, assim, de redes, né? Uma coisa que é importante a gente destacar nessa comunicação com o consumidor e com o cliente em potencial e com a comunidade como um todo, né? É a questão de entender, né, que não é um momento de oportunidade de marketing, de não trabalhar de forma oportunista, tentando empurrar produtos, tentando obrigar as pessoas a consumirem. Oferecer os produtos não é o problema é a forma como se faz isso. Ficar trabalhando com um senso de urgência, um senso de escassez, é um posicionamento que pode impactar de forma negativa a marca, não necessariamente agora, mas ali na frente. Ninguém quer ser lembrado como aquele que ficou assustando as pessoas e querendo vender para elas dentro desse contexto, né? Se tu me permite, claro. Essa questão de focar apenas nas vendas, né, é realmente algo que deve ser evitado, no sentido de que a gente está ainda numa situação sem definição. As empresas, tal como as pessoas, devem viver um dia por vez, né? E tu ficar focado em campanhas de vendas, realmente, no momento que as pessoas têm mais incertezas do que certezas na vida, é melhor realmente repensar, né? Não é a hora de vender, é a hora de dar suporte. Mas agora a Poli vai seguir, né, Poli? Sim. Então, outra coisa importante aqui é a gente saber com quem a gente vai falar, tá? Cada empresa sabe quem é o seu público, sabe quem é o seu consumidor, né? E no momento que ela vai produzir algum conteúdo, ela pode oferecer o que ela sabe fazer de melhor e mostrar o que ela sabe fazer de melhor e, com isso, ajudar as pessoas, né? Então, por exemplo, quem tem um restaurante pode dar dica de manutenção de alimento, para que a pessoa que está em casa, que ainda está cumprindo um isolamento, ela vai precisar que as coisas durem mais. Mostrar, né, como ela pode ajudar essa pessoa a manter mais os alimentos, dar dicas de receitas práticas para fazer em casa. Só um minutinho. Também essa questão da entrega de conteúdo, né? Por exemplo, você tem, por exemplo, um hotel, né? Então, assim, você está acostumado com uma série de protocolos de higiene na roupa de cama. Na minha casa, digamos, eu tenho o meu irmão doente. Então, ele vai ficar isolado no quarto dele. Como é que eu lavo esses lençóis? Eu passo esses lençóis, entende? Vou lavar e vou colocar qual produto para esterilizar. Então, assim, essa é uma entrega de conteúdo fundamental. Eu poder entregar esse conteúdo. Como é que eu higienizo os alimentos? É uma colher de desinfetante. Vamos adiante. Alvejante, né? A cada litro de água.
beleza, quanto tempo fica nessa água? Então, assim, nesse momento as marcas têm que dizer para que elas servem. Né? Então, vamos pensar um operador de turismo local que leva turistas por toda parte aí em Gramado e proporciona experiências, tá? Do piquenique ao passeio lá na aldeia do Papai Noel. Contar o quanto, assim, esses lugares estão esperando pelas pessoas, que vai chegar esse momento das pessoas visitarem e que esses lugares seguem lindos. Então, acho que a gente pode partir para esse ramo, entendeu? Da gente entregar eu sou de Novo Hamburgo, né? Lembrar as pessoas do quanto elas são relevantes. Sim, e também é mais um momento de valorizar os potenciais turísticos da região, né? Dar essas dicas, né, dos potenciais turísticos da região e valorizar a região também é uma alternativa de conteúdo. É mostrar o que tu sabe, né? Mostrar onde tu tá e como tu vai receber as pessoas, para os estabelecimentos que podem estar funcionando, por exemplo, o restaurante que está fazendo entrega. Né? Como é que ele está cuidando desses alimentos e como é que ele está sendo esse preparo, os cuidados que está tendo, para evitar uma proliferação, para evitar uma contaminação, como é que isso vai chegar na casa das pessoas, mostrar esses bastidores também é uma opção, até porque muitos podem, de repente, durante o ano, normalmente, não trabalhar com entrega, e hoje eles estão trabalhando porque é uma alternativa para continuar funcionando. Então, entregar o serviço, né, Poli? Entregar o serviço que está fazendo em prol, digamos, da comunidade como um todo, né? Então, sim. Assim, eu acho que desse ponto de vista, a gente mostrar como a gente está se adaptando, né? Então, é bem importante a comunicação via redes sociais, mostrar o quanto as marcas e as empresas estão se adaptando. Uma outra coisa importante é mostrar, tipo assim, que tu tá atualizado, que a empresa tá atualizada com todo esse contexto, com tudo que tá acontecendo. Não é ficar falando sobre corona, sobre Covid, sobre essas questões, mas, tipo, mostrar que essas alternativas e essas coisas, esses conteúdos que estão sendo compartilhados, eles estão sendo compartilhados como uma alternativa ou uma solução a essa questão. O grande problema pode ser se a empresa fizer de conta que nada está acontecendo, né? Se continuar trabalhando aquele conteúdo agendado daquela forma mais como se não demonstrar nenhuma preocupação. Não precisa ficar batendo no assunto em todos os posts, mas em determinados momentos ou em determinados espaços de comunicação, mostrar que tem essa preocupação, que está ciente do que está acontecendo, que está tomando os devidos cuidados, né, para não se mostrar alienado a tudo que está acontecendo por aí. E as dicas de como se cuidar em relação ao Covid, esse é um assunto que a gente tem pedido para os clientes não tocar, porque a gente está soterrado dessas informações. O Brasil tem uma única fonte de informação e a gente deve respeitar, que é o Ministério da Saúde do Brasil. Então, quem a gente tem que escutar é o Ministério da Saúde, então as pessoas já estão sabendo. Então, ficar fazendo postagens em rede social, lave suas mãos, troque o sapato quando entrar em casa, isso não é produtivo. É melhor vocês não colocarem conteúdo no ar e ensinarem o Papa a rezar a missa. Sim. Ou ainda correr o risco, porque assim, a gente tem muita informação disponível e muita desinformação disponível. Então, tipo, se for para fazer isso, a gente, como a Kelly disse, a gente recomenda que não, porque já estão falando, tipo, a TV tá batendo nisso o tempo todo. Então, de repente, repetir determinadas informações pode ser visto pela tua audiência, pelo teu cliente, como tu sendo mais um que está falando disso, e não uma empresa que está mostrando coisas novas, que está mostrando ou que está ajudando ela de alguma forma, porque essa ajuda do use álcool gel, lave as mãos com água e sabão, né, essas coisas de práticas de higiene que estão sendo muito divulgadas, isso a gente vê na TV o tempo todo. O Ministério tem comercial do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado de Saúde, então já é uma coisa que está sendo mais batida. Sim. Bom, outro ponto importante é a comunicação interna. Então, voltando, hoje eu li uma matéria, na verdade é um artigo no Jornal do Comércio, que é como o WhatsApp pode ajudar os pequenos negócios em tempos de Covid. Então, o que eu queria trazer para vocês é a questão da comunicação interna, e esse artigo foi escrito pelo gerente de produtos de pequenas empresas do WhatsApp. É um indiano, e o nome dele é Amrit Paul.
O que ele diz aqui, que é a mesma fala que eu queria, né? Mantenha-se conectado com os seus colaboradores. Com algumas empresas adotando home office, os grupos de WhatsApp são uma opção de compartilhamento de ideias, atualizações, comentários e formas de as pessoas trabalharem instantaneamente e colaborarem com projetos ou responderem a perguntas em tempo real. Isso é o que está acontecendo, né? O WhatsApp está servindo para as pessoas trabalharem remotamente. Contudo, nessa hora, a gente tem que, além de trabalhar remotamente via WhatsApp com os colaboradores, a gente tem que ir tranquilizando eles. Nem todo assunto deve entrar nesse fórum aqui, que é o fórum do WhatsApp, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de trazer para os colaboradores ânimo, otimismo, e esse é um dos pontos que daí a gente fala para o mercado externo e às vezes a gente esquece de falar para o mercado interno, né? Então, assim, eu estou me comunicando e dizendo, estou otimista, tudo vai passar, a gente tem que ter esse otimismo, esse é um momento único, a gente vai recuperar a economia, beleza. Agora, o que você está dizendo para o teu colaborador? Está passando para ele insegurança? Está passando para ele incerteza? Essa é a hora que o empreendedor tem que matar no peito, como se diz, né? Então, assim, a gente tem que passar tranquilidade e otimismo também para o colaborador, não só para quem está lendo a gente na rede social, para fora, né? Digamos, Instagram, LinkedIn, Facebook. Usem o WhatsApp para mandar mensagens positivas e otimistas para os colaboradores, né? Esse tipo de mensagem acalma a pessoa, porque o estresse é generalizado. E vou só mandar um oi antes de tu continuar, Poli. O Fabiano Zimmer Porte também está aqui nos dando bom dia. Tudo bem, Fabiano? Bom, dentro disso que a Kelly estava falando, eu quero acrescentar também o seguinte, ó, porque o que acontece? A equipe, ela não deixa de ser um intermediário entre o cliente, né, e a marca, a empresa. Então, o que acontece? Se não há essa comunicação interna de uma forma efetiva, que tranquiliza as pessoas, não adianta a gente fazer post, não adianta disparar mensagem no WhatsApp para os clientes, né, anúncio em jornal, falar em rádio, nada vai resolver se as pessoas que estão dentro da empresa não transmitirem essa tranquilidade, ou quando elas atenderem alguém, ou até no próprio círculo social delas. Né? Não adianta, por exemplo, esses dias eu estava vendo algumas marcas que acontecia assim, a marca falando que estava adotando várias medidas, que ia fechar a loja, tal, não sei o quê, e daí eu vi um post de Facebook de uma pessoa dizendo, eu trabalho na loja tal, e enquanto ela está fazendo isso de publicidade, é uma grande rede, né, enquanto ela está fazendo isso de publicidade, dizendo que está fazendo isso, eu estou aqui dentro de uma sala com 10 pessoas. Não tem como a gente saber se esse relato é real. A gente parte do princípio que sim, mas independente de ele ser real ou não, a mensagem está ali, ela impacta, ela é compartilhada. Então, o que adianta tu ir lá fazer um monte de post, fazer anúncio, fazer toda uma comunicação pro consumidor dizendo que tá tudo bem, que tu tá cuidando das pessoas e que tu tá ajudando, e na verdade uma pessoa que tá lá dentro tá dizendo que tu não tá fazendo. Então, essa tranquilidade, essa transparência com a equipe, ela é importante também, porque as pessoas são intermediárias, né, entre a marca e o consumidor. Exatamente. Então, assim, passar tranquilidade para esse público interno e também ser verdadeiro, né? O que eu digo para fora tem que ser real dentro, né? Enfim, uma das coisas também que a gente tem indicado para os clientes em termos de conduta de comunicação é não se envolver politicamente nesse momento. Eis uma saia justíssima, né? Porque a gente está vivendo também um desencontro de informações federais, estaduais e municipais. Vou dar um exemplo. Tem municípios na região metropolitana que estão exigindo que alguns estabelecimentos coloquem uma pia na entrada do estabelecimento. Uma coisa que vamos combinar em ambientes de circulação, não se põe uma pia da noite que dia, mas sim. A prefeitura lançou uma portaria exigindo a tal da pia. E tem outras cidades que não estão exigindo nada e que já estão praticamente prontas. Voltando ao normal. Politicamente, né? Isso é política, uma decisão política, né? Uma decisão que segue o Ministério da Saúde do Brasil. Estão politicamente abrindo as portas. Quando a gente defende ou um ou outro e a gente se posiciona, tendo um futuro incerto, as marcas podem ser prejudicadas.
como marcas que tomaram decisões precipitadas. Então, assim, nessa hora não se fala de política, nessa hora não se fala de posicionamento, está a favor ou não, né? Porque a gente tem que se preservar como empresa e como prestador de serviço. Nós não sabemos qual é o amanhã, por mais que a gente queira abrir as portas, né? Então, assim, abrir as portas também para não ter a quem vender não adianta. Então, assim, o desespero nos leva a situações complexas, né? Então, assim, se engajar politicamente, dizendo que quer seguir a conduta tal ou tal, é algo que entidades e instituições fazem. E a política faz. As empresas sabem manterem posições neutras para não se prejudicarem. Então, lembrem de se comunicar dessa forma, de uma forma neutra. Sim, e dentro disso, que a gente, quando a Kelly fala dessa comunicação, ela não é só comunicação neutra, ela não é só da empresa, mas uma coisa que preocupa bastante é as pessoas. Porque o que acontece? A gente vive hoje, de um modo geral, não só nesse momento de pandemia, mas, tipo, de um modo geral, a internet vive um negócio que é chamado de cultura do cancelamento, né? Então, todo mundo que uma pessoa faz alguma coisa, ela tem uma fala, ela tem um comportamento que é desaprovado por um grupo, ela é cancelada, né? Então, o que eu vejo acontecendo hoje? Alguns empresários, donos de redes, fizeram vídeos falando sobre a questão da economia, minimizando a possibilidade de mortes, como se morrer pessoas fosse menos, né? E o que aconteceu? Essas pessoas foram automaticamente canceladas, só que elas não são canceladas a pessoa, é a rede da pessoa. Então, por exemplo, na semana passada, por exemplo, as pessoas, de um modo geral, estavam cancelando o Madeiro, porque o dono do Madeiro fez um discurso que muita gente considerou, não considerou humano, né? O Girafas, a rede Girafas, a mesma coisa. Tipo, não vamos mais no Girafas porque o dono pensa isso. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. E nesse momento, quando vai ter esse cuidado, a gente precisa pensar muito o seguinte: por mais que a gente tente separar pessoal e profissional, a imagem, ela acaba não sendo separada. Então, não é porque, eu postei isso no meu perfil pessoal do Facebook. Não, porque no momento que tu coloca lá, que no teu perfil pessoal, tu é dono da empresa tal, ou que tu trabalha na empresa tal, tu acaba sendo associado. Eu já vi casos, tipo, não de donos, mas de outras pessoas, que a pessoa foi lá, postou algum comentário racista, homofóbico, alguma coisa assim, e as pessoas começaram a cobrar da empresa. Como é que vocês têm essa pessoa no quadro de vocês e a pessoa foi demitida? Né? Então, se uma pessoa pode ser demitida, o dono da empresa não pode. Então, qual é que é a reação que as pessoas têm de um modo geral? Elas cancelam a empresa junto. O líder tem esse papel, né? O gestor do negócio, ou o prestador de serviço, que é o gestor do negócio, o líder dentro da empresa, ele tem esse papel de neutralidade, né? Essas opiniões incisivas, a gente sabe que a situação coloca todo mundo fora do quadro, né? A normalidade é o novo normal, né? Então, a gente tem que se adaptar a isso, mas sem opinar. Vamos sair de saias justas, né? Vamos deixar essas opiniões para fóruns pessoais. Quando a gente está jantando em casa com a família, quando a gente liga com um amigo, né? A gente pode poder falar tudo o que pensa. E como pessoa física, e a empresa, nesse aspecto, fica entre o diretor, por exemplo, gerentes, não abre isso para os colaboradores também, porque para os colaboradores, voltamos a dizer, a posição é neutra e a comunicação é positiva. Vai passar, tá tudo bem, estamos nos esforçando, logo adiante a gente vai poder se puxar muito e reverter a situação. Deixa eu só colocar uma coisa aqui, Poli. Sim. O Fabiano Zimmer, ele falou que é ótimo, né, semear essa esperança. Terror e pânico são pessimistas, né, os pessimistas estão semeando. Vamos usar essas férias forçadas para capacitarmos os vendedores que estavam sempre, às vezes, emburrados, o atendente que estava sempre com pressa. Vamos valorizar mais os nossos empregos e os nossos clientes após essa tempestade. Fabiano Zimmer Porte, teu depoimento é perfeito, é perfeito. Muitas empresas estão se voltando, e a gente falou isso na outra live, a fazer cursos
cursos que estão todos gratuitos na internet, cursos caríssimos, e os colaboradores estão aproveitando. Estimulem que estudem. Se vocês vão compartilhar alguma coisa no WhatsApp da empresa, são links de cursos legais, e não só também, aqui vai um apontamento legal, não só cursos de vendas. Às vezes cursos fora do esquadro. A pessoa não está legal. A pessoa está com um nervosismo acima da média. Então, quem sabe, se ela quiser fazer um curso bacana de desenho online, se ela quiser fazer um curso à distância de gastronomia, incentive as pessoas a fazerem coisas fora do esquadro, que elas vão voltar para vocês com conhecimentos novos, tá? Aqui também o Fabiano nos deu... o Fábio Leandro Vinger nos deu bom dia, mandou acho que é um cafezinho, né? E o Fabiano Gala também nos mandou um bom dia. É um cafezinho e uma taça de vinho, eu acho. Olha eu só. acho. Estamos aí segunda-feira. A gente toma esse café. Eu colei aqui nos comentários, tá? Uma planilha colaborativa que eu tive acesso de um site que eles estão organizando. Tipo, tu pode cadastrar as atividades, mas, tipo, é uma série de projetos, tipo assim... Cursos gratuitos, tem curso pago também, claro, mas tipo, cursos lá da Universidade de Harvard, tem uma coleção de os cursos da Udemy, vários cursos gratuitos com o link para as pessoas poderem acessar, tá? Para fazer essa pesquisa. Então, que nem tu falou, eu tenho uma equipe, mas de repente, eu não quero fazer um curso de vendas, mas eu quero oferecer um curso, uma outra capacitação de uma área relacionada, né? Com o meu negócio, mas que não seja exatamente da área de atuação da pessoa, ali tem um monte, né? Então, para ajudar a achar isso aqui, cursos da perestroika, da dobra, tem várias atividades gratuitas, algumas aqui que foram colocadas são pagas, né? Mas, de repente, essa paga até vale a pena ver qual é o curso, o que ele é e quanto, né? Então... Os cursos da perestroika, só para começar, eu já fui aluna, são cursos de 3, 4 mil reais e tem curso gratuito, então aproveitem. Eu tenho mais 2 últimas mensagens para passar para vocês, tá? E uma delas é sobre o movimento que vocês estão fazendo aí em Gramado Canela, que é o movimento de engajar-se, ajudando a linha de frente dos servidores da saúde, da polícia civil, brigada militar. Eu achei incrível isso. Se vocês querem trabalhar um assunto nas redes sociais, trabalhem nessas campanhas. Vocês estão doando botas, vocês estão doando álcool gel, vocês estão doando luvas, entende? Isso é muito rico, porque a marca engajada, nesse momento, é a marca que será lembrada positivamente. Então, aqui um pouco, esse WhatsApp interno da empresa, dos funcionários, pode servir para isso. Por exemplo, ficaram sabendo que o asilo tal, que é um asilo mantido pela comunidade, está sem fraldas geriátricas porque as doações caíram brutalmente. Quem sabe naquele ambiente eles colocam os colaboradores. Vamos adotar o asilo tal durante essa pandemia? Tá? E daí a minha última mensagem, se vocês me permitem, a live, até eu sei que a Poli vai querer falar, mas a live já está quase meia hora. Vocês têm uma vontade muito grande de trabalhar com isso. Eu imagino que vocês já tenham percebido isso. Quando terminar o programa, a primeira coisa que as pessoas vão fazer é viajar. Todos estão trancados em casa. Não aguentam mais ficar em casa. A recuperação financeira de vocês vai ser muito rápida. Porque justamente o confinamento vai trazer essa sensação. Enfim, então estou sendo muito enfática nesse ponto de que vocês vão se recuperar financeiramente muito rápido, porque as pessoas confinadas, essas estarão cansadas de ficarem presas, e a primeira coisa que elas vão fazer é viajar, mesmo quem não tem condição financeira muito alta. E os eventos, com certeza, lá na frente, vão ser motor, né, dessa recuperação financeira, porque eles vão trazer turistas mais qualificados. E os eventos que foram adiados, com certeza, vão fazer com que o segundo semestre de vocês seja excelente. Então, tenhamos calma, comuniquemos esse otimismo, essa postura de que tudo que está acontecendo está vindo para a gente valorizar a vida, valorizar o trabalho, valorizar o contato humano, sabe? Quando terminar isso tudo, se vocês fizerem um café da manhã com os colaboradores, a oportunidade das pessoas se abraçarem,
Isso é comunicação corporal. Isso vai trazer um grande alívio nas pessoas. Elas estão com saudade do trabalho, elas estão com saudade de vocês. Então, acreditem nisso, acreditem que tudo vai passar. Com certeza, né? Isso é o que, e o que passa é o que todo mundo espera, a gente sabe disso, né? Mas, então, dentro disso que a Kelly falou, pensando, tipo, não, agora não estamos vendendo, agora não estamos atendendo, mas em algum momento em médio, curto, esperamos que curto ou médio prazo, né? Tudo volte ao normal e as pessoas comecem a voltar para a cidade, então, por isso que essa comunicação hoje, né, tanto com a equipe, mas também essa comunicação para a rua, ela seja efetiva e ela seja feita com cuidado, exatamente, para não queimar a empresa, não queimar a marca, né? E sempre lembrando que informação, um conteúdo qualificado que mostre o que a empresa faz e como ela, neste momento, pode ajudar as outras pessoas e que valorize a região, vai ser muito positivo. O que eu vejo assim, ó, eu vejo muitas pessoas, vi muitas pessoas durante o final de semana, tipo, e eu fui uma delas, postando imagens na rua, lamentando não poder estar na rua. Tipo, eu postei uma foto na praia, que é uma coisa que faz 3 meses a gente estava indo para a praia, passando ano novo na praia, e é uma coisa que não tem como fazer agora, né? Então, lamentando o não poder. Uma amiga minha estava postando várias fotos de viagens que ela fez ao longo dos últimos anos, lembrando isso. Então, no momento que vocês também compartilharem essas belezas naturais, este viver ao ar livre, né? E falar que em breve isso vai poder ser feito, também é uma forma de estar conectado com as pessoas e com o pensamento das pessoas. E ser lembrado depois como aquela empresa que despertou também essa vontade de não só o de estar na rua e de viajar, mas de viajar para Gramado, Canela e toda a região. Então é isso, pessoas queridas que estão aqui nos assistindo. Pedimos que vocês, querendo tirar dúvidas de qualquer tipo sobre comunicação interna e redes sociais, vocês podem escrever mesmo, né, nesse post, que a gente vai responder ali aberto, via CVB mesmo, na rede social, para ajudar vocês no que vocês precisarem. Caso queiram fazer isso de modo privado, também fiquem à vontade. A gente está à disposição para ajudar os associados dentro da nossa área de conhecimento, que é a área da comunicação. Ao longo dessa semana vão ter outras lives, tá? A gente está confirmando a agenda para falar sobre outras questões, sobre o próprio contexto aí da região, uma questão mais não política de partidos, mas uma questão mais do funcionamento da região mesmo. Tem sobre negociação nesse momento também, o como vamos fazer. É uma agenda que vai ser divulgada aos poucos, conforme a gente for fechando, porque a ideia dessas lives, como a gente falou na semana passada, é que a ideia do CVB é exatamente trazer mais informação e colaborar com o trabalho de todos os associados e das empresas da região nesse momento que está bem complicadinho, tá? Então, aguardem que vai ter mais coisa vindo essa semana ainda. Tá bom? Isso. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada. Boa semana para todos.